congregação da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quando a irmã Larissa estava falando, eu estava meditando. O coração, irmão. Interessante, tudo procede do coração. Enquanto o coração sente e pede para fazer isso, pede para fazer aquilo, é bom nós fazer. Um dia eu fui visitar uma irmã lá no Macaco, estivemos juntos, eu senti Jesus junto, nós éramos juntos. E ela ficou viúva, novinha, teve que ter filho, bateu de moto e perdeu o esposo e ela com a perna dura. E ela não ia mais na igreja por causa que sentia aquele problema na perna, tinha vergonha. Mas ela em casa, ela se preservava. E ela disse para mim, irmão Maurício, eu vou perguntar uma coisa para o irmão e quero que o irmão me responda. E eu disse, pergunta, se eu puder responder, eu respondo, né? Aí ela disse para mim assim, irmão, eu pinto o meu cabelo. Começou a aparecer os cabelos brancos, era muito bonito. E eu pinto o meu cabelo. O que é que o irmão acha? Eu disse, olha, irmã Donga, eu vou responder para ti por dentro da palavra. Uma resposta bem certa, bem exata. A Bíblia diz que tudo que a tua consciência acusa, ela é pecado. Se o teu coração, se o teu subconsciente não te acusa, pode continuar. Não é problema nenhum. O teu amigo, que vai falar para ti, certo, verdade, com certeza, né? Aí ela não respondeu nada, guardou. Agora, faz uns 15 dias, eu fui lá na casa dela e ela com o cabelo branquinho. Aleluia. Por dentro da palavra, irmão, nós podemos responder. Né? Porque se nós responder por dentro da palavra, podemos responder, irmão, porque a palavra, ela corrige. Né? Ela é para isso. Né? É para corrigir. Né? Portanto, nós usamos a palavra, nós servimos a Jesus e precisamos de alguém que nos oriente, que é o Espírito Santo. Porque essa palavra, irmão, essa letra em si, ela é morta. Não tem validade nenhuma. Se alguém que bota a palavra num lugar, em casa, dentro de casa, como uma proteção. Mas só abre lá e dá o livro e deixa lá. A palavra é que tem que conduzir a casa dela. Mas o que precisa conduzir ela é dentro do coração. Precisa o Espírito Santo. Porque Ele é que vivifica a palavra. A palavra em si ela não tem qualidade nenhuma. E quando um crente cheio do Espírito Santo usa, quando alguém faz uma pergunta, e nós precisamos responder, essa semana passada, o meu neto falou que no celular estava falando, e alguém falando, mas falando coisas que está na palavra, mas com um nome diferente. Aí disse que um homem falou que tinha um espírito de sapo dentro da Bíblia, que não sei o que ia acontecer. Aí o outro vizinho, onde eu trabalho com ele, trabalho no terreno dele, ele disse, Maurício, sabe? Eu disse, não, a Bíblia não fala de sapo. A Bíblia fala de rã. Aí nós vamos lá, né, no Êxodo, no Salmo, no Apocalipse, que fala, né? São cheios de espírito imundo. Então, mas para isso, irmão, eles não conseguem entender. Né? Pode ler, reler, de trás para frente. Porque, irmão, se não for inspirada pelo Espírito Santo, por isso a Bíblia diz que nós vivemos em novidade de vida.
Quanto ler, a gente está tanto tempo na igreja e lá um dia lê uma palavra. Meu Deus, parece que eu nunca vi isso aqui. Porque ela é uma fonte interessante, né? Ela é uma fonte inesgotável. Eu tenho escutado muito na televisão as coisas, a ciência, fala de coisas de milhões de anos, de 50 milhões de anos. E nós não sabemos a era do homem, do ser humano. Não está nada escondido de nós. Sabemos quando Deus criou o Adão. Quando a irmã estava cantando e falando que o médico fazia isso, fazia aquilo, eu me lembrei quando Deus deu um som para Adão. Deus fez tudo, criou a terra, criou tudo, e fez o homem. Mas o homem era sozinho. E ele disse, não é bom para o homem ter só. E de repente Deus dá um som para Adão. E arranca uma costela. Aleluia! Não foi diferente da você contigo, não. Quando a pessoa tem fé, acontecem essas coisas, mexe no pulmão. O pulmão é sensível. Mexer no pulmão e continuar cantando. Tem um rapidamente, irmão. Isso é milagre. Só que nós somos muito acostumados com milagre. Se nós for olhar lá, os 10 leprosos, alguém diz, mas por que não botou os outros 9? Porque eles eram acostumados com milagre. Eles eram acostumados, irmão. Quem é que voltou? Um que não era acostumado. Ficou surpreendido, porque ele era leproso, mas ele era um estrangeiro. E os outros não eram. Só ele era estrangeiro. Só ele que quando recebeu a cura, ele caiu em si, correu a agradecer, voltou. Os outros continuaram na bênção. Onde é que estão os nobres? Não continuaram. Eles continuaram, irmão. Eu não creio que eles foram malditos, não. Eu creio que eles continuaram e voltou o estrangeiro, porque ele era um estrangeiro. E não é diferente com nós, irmão. Nós também éramos um povo estrangeiro. Não sabiam disso? Salvação não era para nós. Nós éramos considerados filho abastado. Aleluia. Filho que não tinha direito. Mas nós fomos, aleluia, considerados. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos somente herdeiros. Mas nós já pararam para meditar? Não somos somente herdeiros, mas também somos co-herdeiros. E a palavra co-herdeiro, irmão, herdamos junto com Cristo. Aleluia! O povo de Israel, irmão, eles só são herdeiros. Aleluia! O israelita que vem desde o deserto morrendo. Alguém disse, mas será que Moisés foi salvo? Mas será que o outro foi salvo? Será que aqueles 3 milhões de pessoas, quase 3 milhões que saíram do Egito, será que eles foram salvos? Todos morreram no caminho, com promessa de chegar em Canaã. Aleluia! E foi nascendo gente no deserto, e não foram circuncidados. Foram nascendo e foram continuando incircuncisos. Mas chega uma certa hora, e Deus disse para Josué, Josué, aleluia, faz para ti faca de pedra. Interessante que até a faca era de pedra. Ah, se a nossa Cristo, a cabeça ser de pedra, né? Aleluia! E foram circuncidados. Mas os que saíram do Egito, irmão, morreram circuncidados, não entraram em Canaã. E o que vai acontecer com eles? Eles são um povo da promessa, irmão. Aleluia! Eles são todos salvos. Nenhum
tivemos o privilégio de Jesus nascer de uma virgem. Aleluia! Da virgem contava o seu esposo, que tinha concebido. E ele não acreditou e nem podia acreditar, porque era impossível. Aleluia! Mas Deus, que é Deus, que não é Deus de confusão, de noite revela para ele: não tema. Aleluia! Eu vou parar por aqui, porque eu estou tomando tempo. Mas é bom nos conhecer bem a palavra, né? É bom nós saber qual é o nosso lugar. Aleluia! É saber que a nossa chance não é